Olá, minhas lindas, aqui é a Amy Made, bem-vindas de volta. Hoje estou aqui para fazer uma receita que é uma dessas receitas doppelganger, ou melhor, mais do que doppelganger, é mais como comidas falsas, o que significa que a coisa que parece não é realmente a coisa. É uma espécie de trompe-l'œil tridimensional e comestível. E eu vi isso porque estava pesquisando outra receita e me deparei com isso. Acho que estava procurando frango frito e de alguma forma acabei encontrando isso. E isso era popular alguns anos atrás. Isso vem de Charleston, Carolina do Sul, e a chefe que criou isso é Cynthia Wong. Agora, é sorvete de frango frito. Não contém nenhum frango frito nele, apenas parece com um pedaço de frango frito. Mas na realidade é sorvete. É empanado, parece exatamente com sorvete, mas quando você morde, descobre que tem sorvete por dentro e um pequeno biscoito de chocolate no meio. Ela apresenta em um balde de frango, e quando vi isso, eu disse, tenho que ver se consigo tentar fazer isso porque estou longe da Carolina do Sul. Então, imagine minha surpresa quando estava pesquisando isso. Encontrei uma receita real que a Cynthia compartilhou com o Today Show sobre como fazer o sorvete de frango frito não frito. Ao olhar para a lista de receitas, parece uma receita totalmente viável. Você pensa que é possível, que pode fazer isso, basta amassar os ingredientes. Não. Há uma razão pela qual a Cynthia cobra $30 por 6 pedaços deste frango frito, porque é muito trabalhoso e requer muito esforço. Então aqui estou eu para fazer isso por você hoje. Se você quiser fazer isso em casa, o link da receita original estará abaixo. Primeiro, precisamos preparar a base do sorvete. Essa base de sorvete é única por ser feita de casquinhas de sorvete. É uma brincadeira com frango e waffles. Pegue algumas casquinhas de sorvete e coloque-as em um saco. Descobri que 6 ou mais bastavam para esta receita. Use um rolo de massa para amassar até obter pequenos pedaços de casquinha. Na panela, adicione 2 xícaras de leite, meia xícara de creme de leite e 2 xícaras de açúcar. Isso é muito açúcar. Misture tudo até que o açúcar se dissolva completamente. E então vamos levar isso para ferver. E então vamos adicionar nossos pedaços de waffle. Agora tenha cuidado, tem muito leite aqui e o leite adora transbordar, então fique de olho nisso. Você quer que todos os pedaços de waffle absorvam o leite e fiquem bem macios. Quando estiverem macios, após alguns minutos, você pode usar um mixer de imersão. Se não tiver um, pode despejar em um liquidificador. E você vai bater isso para garantir que todos os pedaços de waffle estejam bem e homogeneamente moídos no leite. Então, depois de termos moído tudo, vamos continuar a cozinhar isso até que esteja engrossado, diz a receita. Essa é a palavra que sempre me pega, engrossado. Muitas vezes as receitas não dizem quão grosso como molho, grosso como pudim, grosso como creme de barbear, grosso como o quê? Ao fazer minha torta de vinagre, a receita dizia engrossado, mas não cozinhei o suficiente. E então, ok, estou tendo flashbacks aqui, vamos voltar. Então eu cozinhei isso até ficar um pouco mais grosso que molho. Imaginei que engrossou, certo? Agora você vai esfriar isso em um banho de água gelada, colocar na geladeira e deixar esfriar durante a noite. No dia seguinte, a base do meu sorvete ficou com uma consistência muito estranha. Ele se configura como uma gelatina. É muito gelatinoso, muito sólido, muito fácil de pegar com a colher e simplesmente estranho. Então eu pensei, ok, disse para bater isso. Então eu coloquei metade disso na minha máquina de fazer sorvete porque eu tinha bastante e comecei a bater como normalmente faria. Então a receita diz, coloque em uma forma de silicone. Encontrei algumas formas de drumstick, incluindo uma de chocolate. Colocarei o link abaixo de onde encontrei. Com uma forma de silicone, você pode moldar todo o drumstick e desenformá-lo de uma só vez. A forma que acabei usando era uma forma de chocolate, ela só tem uma metade. Então você vai ter que fazer isso 2 vezes, juntar as 2 peças. Como minha forma é feita para chocolate e eu não tinha certeza de como o sorvete sairia dela, decidi forrá-la com filme plástico para poder simplesmente puxá-lo para fora. Coloque a base do sorvete que acabou de bater e pressione um Cadbury Finger sobre ela.
Eu não conhecia esse biscoito antes, mas é um biscoito britânico, aparentemente, e eles são muito fofos. São apenas pequenas barras de biscoito ou cookie que são mergulhadas em chocolate ao leite, e isso deve ser como o osso de biscoito dentro do nosso drumstick. A receita, na verdade, pede para usar pretzels, mas depois de ler artigos sobre o sorvete de frango frito original, diz que eles usam esses. Isso parece melhor que um pretzel, embora um pretzel provavelmente ainda seria bom, uma bela crocância, um pouco de sal. Prefiro o biscoito de chocolate a pretzel, então pressione os biscoitos no sorvete e coloque tudo no freezer. Deixe congelar por pelo menos algumas horas e então você pode pegar o filme plástico e retirar os drumsticks de sorvete, porque agora você só tem a metade. Então você vai pegar a bandeja, fazer a mesma coisa, colocar um pouco de filme plástico, preenchê-la com o sorvete recém-batido e então pegar os que estão congelados e virá-los por cima. Dessa forma, as duas metades podem se tornar uma, porque metade está congelada e metade está em base congelada. Então é como se fosse macio, congelado, se fundindo e temos nosso drumstick tridimensional. Coloque tudo de volta no freezer, deixe gelar durante a noite, pelo menos algumas horas, para termos um drumstick bem sólido. Mesmo após o tempo de resfriamento, o sorvete não solidificou e ficou firme como eu esperava. Não ficou firme, ainda estava meio mole e pegajoso e simplesmente não era sorvete congelado. Quando o sorvete congela, ele fica duro como pedra, tornando-se muito sólido para ser pegado com a colher. Eu preciso que esteja tão sólido porque vamos cobrir isso como uma cobertura de chocolate. Então precisa ser substancial. Isso não vai funcionar. Então decidi tentar algo diferente. E encontrei este sorvete de manteiga especuloso do Trader Joe's e eu disse, isso vai ser perfeito. Temos biscoitos, temos sorvete e temos o estado sólido do sorvete que eu preciso para poder mergulhar esses drumsticks. Então, eu repeti o mesmo processo. Então, agora a parte central do sorvete drumstick está pronta. Continuamos com a receita e é uma delícia. Só precisamos de chocolate branco caramelizado. Chocolate branco caramelizado. Você precisa fazer chocolate branco caramelizado. Ah, que delícia! E claro que não há instruções sobre como fazer chocolate branco caramelizado, mas felizmente não é muito difícil de fazer. Estou usando a receita do David Lebowitz bem simples, compartilharei o link da receita original abaixo. Portanto, é crucial usar chocolate branco de alta qualidade neste caso, pois ele não vai caramelizar adequadamente se não possuir manteiga de cacau suficiente. Despeje o conteúdo do saco em uma assadeira com borda e leve ao forno pré-aquecido a 200-250 graus Fahrenheit. Após 10 minutos, retire a bandeja. O chocolate deve estar bem macio. Use uma espátula limpa e seca para espalhar tudo. Então vamos fazer esse processo continuamente pela próxima meia hora, hora. A cada 10 minutos, retire a bandeja, mexa e raspe o chocolate que começará a caramelizar. Ele vai começar a ficar um marrom mais escuro, mas você deve ter cuidado, você não quer queimar isso. Espalhe-o em um pedaço de pergaminho bem fino e apenas deixe esfriar. Após esfriar completamente, quebrei em pequenos pedaços e coloquei de volta no saco original do chocolate. Certo, então isso nos leva à nossa etapa final, que é cobrir os drumsticks de sorvete com nossa cobertura crocante. Então eu tenho um pouco de água fervendo aqui e vou pegar uma tigela de vidro Pyrex e colocá-la bem em cima. Uma xícara do nosso chocolate branco caramelizado. Meia xícara de óleo de coco. Agora, este é o óleo de coco purificado, então tem muito pouco do cheiro de coco nele. Continue a fazer isso até o chocolate e todo o óleo de coco estarem completamente derretidos. Se você acompanha minhas histórias no IN, sabe que frequentemente fico acordada até tarde preparando coisas para as filmagens do dia seguinte, o que exige muita força de vontade. Quando sua cozinha inteira tem aroma de chocolate e baunilha e você fica tipo... Sim, eu digo não. Criança, não faça isso. Não, você vai dormir em 45 minutos. Não faça isso. Não. Lindo! Então, eu tenho aqui um saco plástico com cerca de 2 xícaras de simplesmente cereal de flocos de milho e nós vamos apenas esmagar estes aqui. Vamos nós... Agora estamos prontos para empanar, vou indo.
Eles estão firmes, estão duros como uma rocha. Esses foram feitos com a base de waffle caseira. Eles estão deformados e estão macios. Se você pressioná-los, eles estão macios. Não está bom. Vamos usar esses aqui. Isso é tão engraçado. Um sorvete em formato de coxa de frango. Que ridículo! Mergulhe isso aqui e depois em nossas migalhas. Oh, meu Deus! Está funcionando perfeitamente. Oh, meu Deus! Isso é incrível. Olha, parece um pedaço de frango frito. Olha, olha. Tudo bem, vou colocar isso no prato antes de bagunçar e depois guardar no freezer. Estou muito feliz, isso é lindo! Lindo! Ok, vamos fazer isso e mergulhar rapidamente. Meu Deus, e então rapidamente nas migalhas. Ah, isso está ficando tão incrível! Estou trabalhando um pouco maníaca, ainda mais do que o normal, porque isso é sorvete e eu não quero que esses drumsticks derretam muito rápido. Então, novamente, vou mergulhar. Então, o que é legal é que, como estou trabalhando com pedaços congelados de sorvete aqui, a cobertura se configura muito rapidamente e, na verdade, não derrete o sorvete quase nada. Nossa, isso parece incrível! Agora vamos colocar de volta no freezer e deixar endurecer bem antes de experimentar. Estou tão animada! Tudo bem, vou lavar minhas mãos. Nada de salmonela aqui. Tudo bem, estou de volta. Meus drumsticks estavam esfriando em o freezer e eles estão completamente duros e mal posso esperar para provar. Mas antes de fazer isso, tenho que fazer uma última coisa e isso é colocar esses pequenos frangos em um balde. Dun 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 dun, eu criei o meu próprio balde de sorvete de frango. Então vamos colocar estes aqui dentro. E aí está, sorvete de frango frito que não contém frango frito de verdade, apenas parece muito com ele, provavelmente o título mais longo de qualquer comida que já fiz. Sim, eu estou tão feliz. Itadakimasu. É uma experiência tão estranha porque isso realmente parece frito. Frango frito, mas quando você morde é uma sobremesa completa. É familiar porque é sorvete. Tem uma crosta realmente crocante por fora, flocos de milho. E essa cobertura é muito boa. O chocolate branco caramelizado junto com o coco é fino e tem um pouco de mordida. E o sabor também é muito bom, levemente caramelizado, mas muito familiar. Sabor de chocolate branco. Esse sorvete é muito bom. Eu recomendo se você gosta de biscoitos Speculoos, que vêm da Holanda. Eles têm um agradável sabor de canela, levemente noz moscada, com pequenos pedaços de biscoito e um pouco de sabor de caramelo também. Ainda não cheguei ao ponto principal. Vou aprofundar mais. Achei incrível, adoro isso. Você sente uma mordida crocante do biscoito ali, um pouco de chocolate ali. Isso é absolutamente maravilhoso. Encantador, divertido, trabalhoso para fazer, mas definitivamente vale o esforço. Se você quer impressionar as pessoas com esse tipo de trompe-l'œil, eu recomendo. Mas eu não recomendo ir ao extremo de fazer o sorvete de casquinha de waffle. Não funcionou para mim. Poupe tempo, compre um sorvete que goste. Você precisará encontrar uma forma de drumstick e fazer o chocolate branco caramelizado. Mas no final, uma sobremesa muito satisfatória. Vou dar mais uma mordida. Por curiosidade, também cobri um dos drumsticks de falha feito com base de sorvete de casquinha de waffle. Vamos experimentar. Aqui vamos nós.
O sorvete é muito doce. Acho que isso pode estar relacionado aos cones de waffle que comprei. Eu uso cones de waffle comprados em loja e talvez na padaria da Cíntia ela use cones de waffle caseiros, porque isso está doce demais. A base do sorvete também tem uma textura muito estranha, é meio elástica e é simplesmente doce demais. Gosto do sabor, que é muito distinto de cone de waffle. Me lembra uma sorveteria. É doce demais e a textura é estranha. Minha maior preocupação era que fosse muito mole para empanar, mas surpreendentemente estava bom. Não foi difícil empanar de todo, tudo bem. Espero que vocês tenham gostado disso. Espero que tenham aprendido algo. Compartilhem este vídeo, sigam-me nas redes sociais, curtam, se inscrevam e até o próximo. Tchauzinho, cuidem-se. Tchau. Para o final vou fazer assim.